Uma segunda tática é transformar tudo num ritual de partida pessoal. Então, a maneira de usar hábito para combater a procrastinação é desenvolver uma resposta relativa ao início de determinada atividade. Então, quando as pessoas falam de procrastinação, o que geralmente elas estão falando é sobre dar o primeiro passo. Em geral, as pessoas elas podem se habituar, né, e dar o primeiro passo, isso tudo se torna mais fácil. Mas, obviamente, nada é dessa forma. Então, se a gente transformar um ritual de partida pessoal num hábito, fica muito mais fácil. Então, se a gente lembrar que, por exemplo, os jogadores de basquete, a hora que eles entram em quadra, eles fazem um ritual. Né? Jogador de futebol, né, na concentração, também tem um ritual. E assim por diante. Então, a gente pode transformar isso. Né? Por exemplo, pegar um café, né, ou qualquer outro elemento que, por exemplo, energize e torne isso um sinal, por exemplo, estou prestes para iniciar. E aí tem a melhor parte, né? Esse ritual ele pode ser um pouco divertido, né? E similar a algumas coisas que você faz quando a gente acaba procrastinando. Um pouco e aí fica e aí a gente consegue tornar isso um pouco menos um pouco menos duro, essa tarefa da gente deixar essa procrastinação de lado. Porque muitas vezes a gente vai aqui tá hesitando de fazer algum tipo de operação, né? Deixando de ganhar dinheiro, deixando de entrar, eu estou fazendo uma análise e na hora de clicar trava. E o que a gente não quer é isso. A hora que chega ali para você clicar, você vai travar. No livro, né, do Poder do Hábito, novamente, a gente pode definir um exemplo. Você pode colocar um temporizador, por exemplo, de 5 minutos. Né? Então você vai navegar na web por 5 minutos. Passou esse horário, você vai fazer a tarefa X. Seja qual for essa tarefa, você vai dar o primeiro passo. E o mais importante é você criar esse processo, né, de reconhecer que você não pode extinguir esse desejo de estar no Facebook, estar na web, abrir o WhatsApp, né? Então essas coisas que tradicionalmente impulsionam a procrastinação. Ao invés disso, né, de a gente se preocupar com esse desejo, o que a gente pode fazer é satisfazê-lo de uma forma rápida, num curto espaço de tempo, que aí fique muito fácil e depois a gente consiga implementar outras coisas ao mesmo tempo. Depois, outras tarefas. Falou. Até mais. Normalmente pode-se chamar esse fenômeno, por exemplo, de intenções de implementação. Aí você deixar de procrastinar durante 5 minutos. Aí você vai configurar o temporizador, um alarme. Assim, quando o bip apagar, você sabe que vai ter que começar imediatamente a escrever um memorando, responder e-mails, ler um livro, fazer um vídeo, enfim. E a gente sempre vai ouvir esse poder dos rituais, né? A gente buscar na web, a gente buscar em alguns outros livros, né? O que foi constatado é que se a gente se envolver com um determinado ritual antes de iniciar uma tarefa, que potencialmente desperta para uma elevação de ansiedade, né? Elevação de batimento cardíaco, como por exemplo, falar em público, resolver problemas de matemática, entrar aqui em trade, a gente acaba ficando mais calmo no momento em que se aproxima a tarefa e mais confiante no que a gente está prestes a fazer. Então, como resultado, a gente vai atuar o quê? Melhor. A confiança ela acaba sendo um elemento decisivo até aqui. Então, trata-se de um estado capaz de fazer as taxas cardíacas, né, dos melhores especialistas em eliminação, por exemplo, de bombas, realmente diminuírem quando a gente está numa zona de perigo. E toda hora que a gente for entrar no mercado, a gente vai perceber que a gente vai estar numa zona de perigo. Pô, será que vai dar certo ou não vai dar certo a minha operação? Será que é esse ponto ou não é esse ponto que eu tenho que entrar? Então, realmente, você consegue acreditar nisso? E uma das coisas que foram descobertas, né, acaba sendo surpreendente. Os batimentos cardíacos de todos, né, da grande maioria, né, das pessoas acabam se tornando estáveis. E
Então, quando ele se torna estável, o que acontece? A gente diminui a ansiedade, né? Diminui a hesitação. Então é muito mais fácil, a gente se mantém num estado mais calmo. E a hora que a gente entra numa zona de perigo, né? A gente acaba assumindo um estado mais frio, mais meditativo. É um nível de consciência mais equitativa, né? mais linear. É como se a gente tivesse tomado um analgésico, digamos assim, entendeu? E ainda para quem ainda tem dificuldade nisso, uma das coisas que a gente pode fazer, e que eu tinha visto em um vídeo anterior, que era do The 5 Second Rules, que eles chamam, as regras dos 5 segundos, que a gente tem que contar, né? 5, 4, 3, 2, 1 e fazer. Ou utilizar, por exemplo, 3, 2, 1 agora. São outras maneiras que você tem de fazer. Essa técnica ela foi desenvolvida um bom tempo atrás, né, pelo clínico Thomas Phelan, um grande especialista quando o assunto é disciplina, déficit de atenção. Ele ajuda a evitar a inércia. Então, sempre que a gente se deparar com algum tipo de atividade que a gente costuma procrastinar, né? Então, por exemplo, a gente tem uma missão, que é escrever uma monografia, né? Uma meta, né? Metade do capítulo por dia. Momento, a hora que eu chego em casa, né? Decisão, preciso iniciar agora. Qual que é o modo de início? Né? Ligar o robô, 3, 2, 1 agora. Então, esse tipo de tomada de decisão impulsiva é aquela que tem amparo científico. Quando se decide, em cerca de 3, 5 segundos, realizar algo no exato momento, com cuidado de permanecer na atividade por pelo menos 5 minutos, a gente consegue romper todo o ciclo de procrastinação construído na nossa mente. Então, nesse instante, você prova para o seu cérebro, que aí é a porção do córtex pré-frontal, que você pode enfrentar o estresse de maneira proativa, né? Se a gente for enfrentar de maneira passiva, nunca vai dar certo. Vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer, daqui a pouco eu vou fazer. Não, você não vai fazer. Então, essa contagem faz uma espécie de pressão de curta duração, leve e autogerada. Então, é simples, você vai fazer daqui 3 segundos. Né? E é a mesma coisa, você quer entrar na operação, você vai clicar ali, 3, 2, 1, clica, pronto, entrou na operação. Né? Então, assim que você começa a atividade, a pressão ela dissolve. E esse é o uso ideal, né, que a gente tem para a pressão, e o encorajamento. A gente pode fazer algo positivo sem causar um grande sofrimento. Então, o segredo é aplicá-la em todas as tarefas desagradáveis que se deparar ao longo do dia, a ponto de construir um novo padrão mental de resposta aos estímulos estressantes. Claro que os melhores resultados eles vão acontecer quando a técnica se transforma em um hábito. Tá? Então aqui a gente vai transformar tudo nisso num hábito. Mas atenção, né? A chave é ativar e depois fazer, não ativar e depois pensar em fazer. A gente não pode pensar em fazer. Ativou, fez. Ativou, fez. Entendeu? Essa é uma técnica boa que dá para se fazer. Tá? Tem outras várias técnicas, né, pessoal, que dá pra gente ir utilizando ao longo do tempo, tá? Mas essas duas são ótimas aí para serem feitas, tá bom?